Mateus, capítulo 4, versos 1 a 11. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs, a tentação vem a Jesus logo após, incrível como tem as jesucidências, né? Porque coincidências não existem, após ele ser batizado. Jesus é batizado no Rio Jordão, é um momento de glória, de alegria, inclusive a Trindade está presente porque o Filho é batizado. O Pai do céu diz: Este é o meu Filho amado, a quem eu amo muito. O Espírito Santo desce em forma de pomba, Pai, Filho e Espírito Santo, naquele momento tão especial da vida de Jesus, e diz, após o batismo, que Jesus então é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E Espírito nas nossas Bíblias está com letra maiúscula. Na língua grega isso também comprova, foi o Espírito de Deus. Por que Deus batiza Jesus? Por que Deus diz: Este é o meu Filho amado, a quem eu amo muito? E agora o próprio Deus leva Jesus ao deserto para ser tentado. São perguntas que vêm à nossa mente ao ler esse texto bíblico. Amor e tentação. Amor e provação. A grande verdade é que Jesus era então Filho de Deus, e Jesus tinha uma intimidade muito grande com o seu Pai. Porque tem uma diferença entre Jesus e nós. Ele se tornou humano como nós. Mas a nossa diferença para Jesus é que nós somos criaturas de Deus. Já Jesus é o próprio Filho de Deus, gerado de Deus. E você e eu nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos Jesus sendo nosso irmão. Porque se Jesus é nosso irmão, o Pai dele vai ser também o nosso Pai. Quando Jesus é nosso irmão, temos um Pai em comum. Mas continuamos sendo criaturas e Jesus Filho de Deus. Então Jesus tinha intimidade, e agora depois do batismo chegou o momento então de verificar se realmente essa intimidade que Jesus tinha com seu Pai era algo que duraria por muito tempo. Vamos ver se essa situação que aconteceu lá no Rio Jordão, esse banho lá que Jesus tomou, não foi só um fogo de palha. Vamos testar se esse não é mais um falso profeta de tantos que já vieram entre o Antigo e o Novo Testamento, nesse tempo ali em que nós não temos registrado na Bíblia. Muitas falsas profecias vieram naquele tempo. E Jesus vem, é batizado e então é levado ao deserto para ser tentado. 40 dias no deserto me lembra do Antigo Testamento, os 40 anos que os hebreus permaneceram peregrinando também no deserto. Interessante como a Bíblia conecta as coisas. Jesus, 40 dias tentados no deserto, e o povo peregrinando no deserto. Passaram pelo Mar Vermelho, e daí eles vão então rumo à terra prometida, aquela que Deus prometeu. Na verdade, o caminho até a terra prometida não era tão longo, era coisa de semanas. Mas eles eram tão reclamões, nada estava bom, que esse caminho demorou bem mais. Eles eram escravos no Egito, mas eles diziam: lá no Egito era melhor, porque lá tinha carne. Mas eram escravos. Aí Deus manda codornizes para eles comer carne, mas também não, chega de, vou usar agora frango não dá mais, eu quero outra carne. Sempre reclamando.
E eles assim perturbaram tanto Deus que um dia Deus disse assim: eu vou destruir, eles não vão ter acesso à terra prometida, e finalizou. Se não fosse Moisés orar e dizer: Senhor, não acaba com esse plano, lembra o que o Senhor prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Se não fosse Moisés interceder e orar, Deus teria terminado com tudo. Aí Deus diz assim: tá bem, o povo vai entrar na terra prometida, mas não essa geração, só a próxima geração. Esses vão ficar no deserto. Saíram do Egito para morrer no deserto por causa das suas reclamações, porque vieram as tentações, as provações desses 40 anos, e eles não estavam firmes. Mas os filhos deles sim poderiam então entrar na terra prometida. Amados irmãos, amadas irmãs, é interessante que o jejum aconteça em um deserto em 40 dias, isso lembra que o povo de Deus permaneceu 40 anos perambulando até a terra prometida. Deserto na Bíblia não significa apenas um lugar quente ao dia, frio à noite, com areia de sobra. Deserto na Bíblia significa também um período de dificuldade espiritual, onde alguém pode ter tudo, mas ter lutas e sofrimentos bem difíceis. Sempre que a Bíblia fala de deserto, não é só um lugar, mas também deserto é uma situação. Nós aqui temos verde de sobra. Olha para o Ferabras, quanto verde nós temos ali. Muito verde, muita água. Chove, embora que, olha, nós estamos quase virando um deserto, de tanta seca também, né? O nosso meio ambiente está um pouco descontrolado. Mas não é para tanto quanto o deserto que eles tinham naquela época, que existe até hoje no Oriente Médio. Mas deserto significa também uma situação na vida espiritual, onde nós podemos até ter tudo, mas vem um sofrimento, vem uma dor, vem algo que de repente é até indescritível, que nós nem conseguimos saber aquilo que é. A perda de alguém querido, uma situação de depressão, um problema de ansiedade, preocupação, crise de repente financeira, problemas dentro da família, coisas que não se encaixam, diversas situações, casamentos que estão dificultuosos, são desertos, são provações. Eles podem durar 40 dias, 40 anos, não sabemos. Deserto não é só um lugar, deserto também é uma situação. E Jesus, que é o Criador de tudo, porque diz lá em João, capítulo 1, que por meio de Jesus o Pai criou todas as coisas. Então Deus diz: haja luz, e era Jesus então fazendo a luz, lá em Gênesis. Jesus, Criador de tudo, fica 40 dias no deserto como se não fosse dono de nada. Se abstém de tudo, se retira, levado lá pelo Espírito de Deus, para ser tentado pelo diabo. E é interessante que a primeira tentação que o diabo faz a Jesus é sobre uma necessidade que ele estava tendo. Ou achamos que Jesus não estava com fome depois de 40 dias e 40 noites no deserto? Tinha fome. A primeira tentação de Jesus: tu não é o Filho de Deus? Tem tanta pedra aqui, transforma essas pedras em pão. Vocês acham que Jesus não podia transformar a pedra em pão? Claro que podia. Na verdade, até podemos também perguntar: seria pecado Jesus comer um pedaço de pão? Obviamente que não. Esse não é o problema. O problema não é transformar a pedra em pão. O problema não é Jesus comer alguma coisa e matar a sua fome. O problema é quem está oferecendo. O problema é de quem está vindo a oferta. Não vem de Deus essa proposta. E Jesus sabia disso. Não vinha de Deus. Era uma boa proposta. Era um bom negócio. Mas não vinha de Deus. E Jesus não estava disposto a sacrificar a sua filiação divina, ou seja, dele ser filho de Deus, para após isso então servir ao diabo. Porque é o que acontecer. Se ele aceita esse pão, então ele deixaria de ter intimidade com o seu Pai que o enviou e passaria a ter intimidade com outro. Amados irmãos, amadas irmãs, o problema não são os pães, o problema é quem está ofertando. O inimigo não está agindo de boa fé para com Jesus. O que ele quer é que Jesus desista do seu ministério que está começando. Jesus é batizado e daí começam os 3 anos de ministério que vão até a cruz e ressurreição. O que ele quer é que Jesus desista do seu ministério, desista da cruz e se entregue a ele. O diabo quer que Jesus abandone o título de filho de Deus. Esse era o problema. O problema não era comer o pão.
Para Jesus o problema nem era transformar pedras em pães. Para quem andou sobre a água e acalmou uma tempestade, isso era moleza. O problema é quem estava oferecendo, era quem estava ofertando este pão. Queridos e queridas, a tentação de Jesus é a repetição de Gênesis 3, que nós ouvimos no primeiro texto. Se o primeiro Adão, juntamente com a Eva, foi os dois de igualdade, se o primeiro Adão veio a tentação, caiu, Jesus, que Paulo vai chamar em Romanos de o segundo Adão, ele resistiu, ele permaneceu firme. Em Gênesis 3, a serpente tenta o ser humano e ele cai. Em Mateus 4, 1 a 11, de novo a serpente vem tentar Jesus para acabar com os planos maravilhosos de Deus, porque Deus em Gênesis 1 e 2 tinha feito um mundo belo e maravilhoso, mas veio então esse problema chamado pecado. E se agora Deus quer em Jesus resolver esse problema, de novo está a serpente tentando estragar tudo. Mas, graças ao bondoso Deus, não era só um ser humano que estava ali. Era o Deus homem, era Jesus. E ele pode então resistir ao inimigo. E Jesus vai responder a ele com a palavra de Deus. A gente resiste às tentações com a palavra. Jesus lembra um versículo que está lá em Deuteronômio 8:3 que diz, vamos ler juntos? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É assim que Jesus responde ao inimigo. E de fato, não era só de pão que o povo de Israel vivia também naqueles 40 anos no deserto. Eram amparados e cuidados por Deus. Jesus conhecia toda essa história, tanto que o texto lá de Deuteronômio, ele vai continuar nos dizendo, Deuteronômio capítulo 8, o verso 4, durante esses 40 anos as roupas que vocês usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Não só de pão viverá o ser humano, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Israel sabia bem isso. Imagina 40 anos e as roupas não envelhecerem, e os pés não ficarem inchados, de tanto que Deus cuidava. E eles reclamando. Da mesma maneira, Jesus podia resistir 40 dias no deserto, também sendo mantido e cuidado pelo bondoso Deus. Queridos e queridas, cair na conversa do diabo é cair em mentiras. O inimigo foi sagaz. Já que Jesus respondeu à pergunta anterior com a palavra de Deus, agora ele mesmo tenta Jesus com a própria palavra de Deus. Muitas vezes a palavra de Deus é usada de maneira distorcida para enganar pessoas, tal qual o diabo tentou enganar a Jesus. Isso sempre me lembra as palavras do pastor que me deu o ensino confirmatório, o pastor Arthur Yaski. O diabo conhece a Bíblia de capa a capa de cor. E é sagaz, manipula, distorce, para fazer o povo de Deus se perder em mentiras. Por isso, olha o que o inimigo vai dizer a Jesus. O inimigo vai pegar um salmo. Olha como ele é sagaz. A segunda tentação que ele faz a Jesus vem lá do Salmo 91. Ele usa um versículo e distorce esse versículo para que Jesus se submeta a ele. Esse versículo que diz, você pode se jogar então da torre da igreja, porque a seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Olha como ele foi inteligente, não é bobo, usando dos Salmos, um dos melhores livros da Bíblia, livro de consolo para muita gente em diversas situações, livro esse da qual nós tiramos muitos hinos maravilhosos, mas ali um versículo foi manipulado para tentar a Jesus. O que Jesus responde? Aquele mandamento que a gente aprende, não põe à prova o Senhor teu Deus, de novo, Deuteronômio 6:16. A gente conhece isso de outro jeito? Não tentarás o Senhor, seu Deus. Não tentarás. Nem com salmo, nem com outro texto. Mas Senhor, eu quero tanto uma coisa. E o Senhor disse, Ele disse, mas Ele dá se Ele quer. Não tentarás o Senhor, seu Deus. Amados irmãos e irmãs, Deus não faz negócios, com Deus não se barganha, Ele é Deus e ponto. Não existe negócio, tu me dá aquilo que eu quero, eu vou fazer isso. Ele é Deus, Ele não faz negócios. É Ele que decide, é Ele que sabe. A última tentação,
Todos os reinos do mundo seriam de Jesus. Em outras palavras, Jesus seria o rei que dominaria o mundo inteiro. A terceira tentação de Jesus é aquela que nós conversamos aqui esses dias, de transformar Jesus em um revolucionário de paz e amor. Essa foi a terceira tentação de Jesus. Que ele não fosse Deus e dono de tudo, mas que ele fosse só um ser humano bondoso que governaria o mundo inteiro. O inimigo diz, olha como ele é sagaz, eu vou te dar tudo isso aqui. A questão é que ele não é dono de nada. Ele não criou nada. Ele não fez nada. Ele não pode dar nada a Jesus. Ele promete tudo, mas não pode dar nada. Está prometendo tudo àquele que, por meio de quem Deus criou todas as coisas. O Salmo 24:1 nos diz, a terra e a sua plenitude são do Senhor. Por isso Jesus então responde, vá embora, Satanás, porque está escrito, primeiro mandamento, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Em outra tradução, não terás outros deuses diante de mim. Pronto. Assim, o inimigo deixou Jesus. Diz a sequência do texto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Não havia mais argumentos contra aquele que agora estava comprovadamente registrado como filho de Deus. Jesus manteve sua intimidade com o Pai, e nem o inimigo pôde abalar essa intimidade. Queridos e queridas, a tentação sempre mexe com aquilo que quer nos elevar e nos colocar para cima. O que o inimigo faz é mexer com o nosso ego, com o nosso orgulho. É ali que se produz a tentação. É bem engraçado, eu nunca vi alguém dizer assim, eu estou muito tentado, 3 horas da manhã, a lavar a louça. Vocês já escutaram isso? Não tem, né? Eu estou muito tentado, 2 da manhã, eu tenho que ir lá, tem comida, mas eu tenho que dar comida para os meus cachorros. Eu estou muito tentado, às 5 da manhã, lavar o meu carro. Embora que, muitas vezes, homens têm a tentação de lavar demais o carro. Né? Isso às vezes acontece, né? É um problema. Né? Não, pelo que a gente é tentado? Coca-Cola, né? É bom, e é bom mesmo, eu gosto também. Ali vem a tentação. É bom para a língua, mas para o organismo nem tanto. Vamos pegar os mandamentos, né? Não furtarás, aquilo que não é nosso, adultério. Ali que vem a tentação. Ali que vem o problema. A gente não é tentado, hoje eu vou ajudar alguém. Isso não acontece como tentação. A tentação sempre vem com algo que não pode. Algo que nós não devemos. A tentação vem numa coisa assim, uma elevação. Aquilo vai te fazer bem. Né? O inimigo, ele é expert em marketing. Ele faz assim o outdoor e a gente olha assim, eu quero. O problema é que não pode. É assim que funciona a tentação. Mas, esse é o último versículo e com esse também eu encerro. Assim como Jesus, nós temos esperança. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Isso aqui é graça de Deus. Que Deus não deixa a gente levar uma carga ou uma tentação maior do que a gente pode aguentar. E se nós estamos lutando contra uma tentação, contra algum problema, temos que achar o livramento. Porque tem. Porque Deus não coloca maior tentação do que a gente aguenta. O que é esse livramento? Está aqui. Como é que Jesus respondeu ao inimigo? Bíblia. Conhecer a Deus. Saber como nós, como cristãos, vivemos diante de Deus. Como viver a nossa fé, não só dentro da igreja, mas muito mais lá fora. Aqui estão as respostas. Aqui está, vou dizer assim, o manual de instruções que dá o nosso livramento para suportar as tentações. Às vezes a gente vai cair, infelizmente sim. Isso não é regra. É exceção. Mas nós somos humanos pecadores. Às vezes a gente pisa na bola, a gente erra. Mas de novo, graça. Palavra de Deus. Também não como Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano alemão, dizia, não baratear também a graça de Deus. Se Deus perdoa, então tá bom, vou cair em todas as tentações possíveis. Não, assim também não.
O que Jesus pagou pela nossa salvação foi caro, ele morreu na cruz. Viver de acordo com a palavra de Deus e se tropeçar, buscar novamente as mãos amorosas dele. Queridos e queridas, tentações vêm, elas provam a nossa intimidade com Deus, se estamos em relacionamento com Deus ou não, mas que Ele nos conceda força para resistir, para dizer não, para dizer, não terás outros deuses diante de mim. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes, em Cristo Jesus. Amém.